Opa, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. Eu vou estar a abordar, desde ontem a gente começou uma maratona sobre famílias, então eu quero te convidar, desde já seja bem-vindo. Sara, boa noite, boa noite. Eu gostaria muito que vocês pudessem ir comentando aí o que você gostaria. Hoje eu vou falar sobre uma família caótica, como prometido. E então que você vai compartilhando e envia para mais gente para estarem aqui e poderem aprender sobre aquilo que eu tenho para falar. Bem, ontem eu fiz um resumo do que a gente vai estar a abordar nos próximos 8 dias, e eu falei sobre a família caótica. E uma das coisas... Boa noite, Priscila. Tá bom. Ah, então, uma das coisas que eu falei foi que a família caótica normalmente não estão interessadas de uma das outras. Na família caótica, as pessoas são interessadas nelas mesmas, não estão preocupadas com os outros. Os filhos facilmente são negligenciados, ignorados também. Aprendem rapidamente a se virar sozinho. Normalmente, uma das características, o que representa a família caótica, é quando os pais não estão nem aí para os seus filhos. Esses filhos aprendem muito cedo a se virar por si. Então, como os pais não cuidam deles, eles têm que eles mesmos que têm que se cuidar. E uma das consequências da família caótica, então, é que eles podem desde muito cedo, entrar para uma gangue, a buscar algum lugar onde ele possa se sentir pertencente, onde ele encontra um sentimento de pertença, onde ele pode ocorrer, independentemente do que aquele grupo representa, desde que ele se sinta pertencente a esse grupo, essa pessoa vai, normalmente essas pessoas querem ir para sobreviver, para ter algum lugar. E quais são, de uma maneira muito geral, qual é a característica que representa de uma família caótica? Algumas características que eu vou dizer que são: a primeira característica, negligência dos filhos. Então, uma família caótica, uma família que representa o caos, a primeira coisa que eles fazem é que negligenciam os seus filhos. A segunda coisa que acontece, uma das que representa uma família caótica, é que existe um quadro de rejeição bem maior, onde os parceiros da família, pai e mãe, entre eles já se rejeitam. Ao se rejeitar, acabam rejeitando também os filhos, não dão atenção nos filhos. Esse é um dos símbolos que representa uma família caótica. É um ambiente de desconfiança, não existe confiança entre eles, todo mundo desconfia, todo mundo fica desconfiado. O que pode acontecer? A mãe o tempo inteiro está desconfiada do pai ou do seu esposo, o pai para seus filhos, né? E os filhos também, ao mesmo tempo, estão sempre desconfiados, porque eles vivem de maus tratos. Por viverem de maus tratos, o tempo inteiro eles estão preocupados o que vem a seguir, qual será o próximo maltrato. Então, uma família que vive na desconfiança, falta de comunicação. Não existe uma comunicação de como deve ser, ou quais são os procedimentos dessa família, como essa família anda, como essa família deve proceder, ou quais são as regras claras dessa casa. Então, não existe uma comunicação clara, objetiva. Os problemas e conflitos são ignorados. Normalmente, quando acontece algum problema dentro da família caótica, não se fala dos problemas de casa. Pode acontecer muita coisa, as pessoas preferem jogar pano sobre o problema e não falar sobre aquilo. Então, uma das características de uma família considerada caótica é isso: a negligência,
dos filhos, quadro de rejeição, ambiente de desconfiança, muita desconfiança entre os membros dessa família, falta de comunicação, os problemas e os conflitos são ignorados, não falam sobre aqueles problemas. A fragmentação, as pessoas fragmentam os problemas, fragmentam em si mesmo ou se rejeitam, se amenizam os problemas. É uma das características da família caótica. A correção é temperamental. A correção aos filhos, por exemplo, na família caótica, ela depende do estado emocional dos pais. Se os pais estiverem bem, então não existe correção. Os pais se omitem. Quando os pais estiverem num momento não bom, num momento talvez com as emoções abaladas, os pais corrigem por tudo e por nada. Os pais são... eles mudam por... Como na família não existe uma regra clara, quais são os proceder dessa família, o que determina essa família andar, então normalmente essas pessoas elas só colocam regra quando não estão bem, quando estão bem eles se omitem. E normalmente uma família caótica, o lar não é divertido, as pessoas não querem ficar naquele lar. As pessoas normalmente não têm um lar divertido, um lugar onde pode se criar diversão. Então, esse é um dos grandes problemas da família caótica. Não é divertido e nem é seguro. É um lar marginalizante, é um lar que marginalizam as pessoas. Ninguém está preocupado um com o outro. E as pessoas são totalmente ausentes. Tanto os pais, os filhos, não existe um relacionamento. Os filhos ficam entre si, cada um no seu canto, os pais também. Agora, o que vem acontecer dentro disso, falando dessas características? A partir dessas características, o que acontece dentro dessa família? O convívio, existe uma infidelidade grande. O convívio da família caótica é um convívio de infidelidade, um convívio de maus tratos entre si. Todo mundo fala alto, todo mundo responde do jeito que quer, todo mundo fala do jeito que ela quer com o outro. Não existe um respeito mútuo entre eles. Existe uma frustração crescente. O tempo inteiro as pessoas vão se frustrando, vivem de frustração porque não existe uma regra, não existe respeito, não existe amor, mas o que mais existe é frustração. Os pais vivem mais do pico da personalidade, e esse pico é que determina como eles cuidam dos filhos. Ora eles estão bem, cuidam bem dos filhos, ora não estão bem, não cuidam bem dos filhos. Outra coisa que caracteriza a família caótica, os filhos carregam o ar de alienação, mostrando que ao serem desassistidos pelos pais, buscam outro tipo de referência fora de casa. Então os filhos ao tempo, eles como não se sentem pertencentes naquela família, eles buscam referência em outro lugar que não sejam suas casas. Acontece muito dentro da família caótica, onde que os filhos não se sentem pertencentes. Como não se sentem pertencentes, eles buscam um grupo de pertença, um grupo que lhes reconhece, um grupo que dá atenção para eles. E isso é um problema grave, porque esses filhos acabam de ouvir os pais e passam a ouvir as pessoas de fora. Os pais deixam totalmente a fazer parte da vida desses filhos para começarem a buscar direcionamento de como proceder fora. Isso pode ser gangue, pode ser outros grupos que eles vão poder ouvir, agradar os grupos de fora do que os grupos de dentro. Dentro da família caótica também existe uma desconexão muito grande entre os pais e filhos. Falta de referencial. Os filhos não têm um referencial de pai, um referencial de mãe. Os filhos não têm pais que acompanham a vida escolar, acadêmica desses filhos. Não existe, existe uma indiferença emocional muito grande, e essa indiferença emocional resulta na vida dos filhos uma emancipação precoce.
Então, muito cedo já existe uma emancipação precoce, porque os pais não acompanham como é a vida desses filhos. Esses filhos se viram por si mesmos. Então, o que que acontece quando existe uma emancipação precoce? Uma liberdade sem limite. Os filhos fazem o que quiser, o que bem entender, na hora que eles quiserem fazer. Há uma independência solitária e diversão ilegal. Então, a maneira deles viverem tudo pela ilegalidade. Eles não tendem não tendem muito pelas coisas legais, mas é pelas coisas ilegais, porque o tempo inteiro eles querem buscar alguma coisa que traz atenção para eles. Uh, e muitas das vezes, como consequência, eles caminham, muito deles, não todos, eles caminham pela delinquência. O caminho mais viável, o caminho mais fácil que aparece crescendo dentro de uma família caótica, a probabilidade é de que esses filhos algum dia se tornem delinquentes. Então eu falei de algumas características e o que pode acontecer através dessa família. Eu aqui agora gostaria de definir o que acontece com cada característica, porque nem toda família vai ter as mesmas características. Cada família é única, embora às vezes elas estarem dentro daquele padrão. Vamos imaginar uma família caótica. Existem várias famílias caóticas, mas os padrões talvez podem ser diferentes. O que se manifesta em uma nem sempre vai se manifestar em todas. Então, uma família caótica que existe muita fragmentação. O que vem acontecer dentro disso? Na família que acontece muita fragmentação, as pessoas são isoladas umas das outras. As pessoas não... Existe muita individualidade, praticamente nenhum relacionamento. Então, é mais individualidade que relacionamento. E isso é um caos, porque quando não se tem, normalmente a família, né, tem aquele ditado que se diz família, na família, né, é a âncora, é o lugar seguro, o porto seguro, né? Família é um porto seguro. Quando essa família não se torna o porto seguro, existem muitas consequências. Uma das consequências é essa individualidade, que essa pessoa pode crescer nessa individualidade. Os membros da família estão sempre desconectados uns aos outros. Não existe relacionamento. E por vários motivos, né, eles se fragmentam o tempo inteiro. Normalmente é uma família sem mesa, sem comunhão. A mesa representa o lugar de comunhão. E normalmente não existe essa comunhão. Não há refeição junto, as pessoas não sentam para tomar refeição junto. E quando tomam, é cheia de críticas, cheia de gritos, cheia, um grita daqui, outro de lá, porque não existe uma harmonia dentro dessa família. Normalmente é uma família que nunca estão juntos, nunca tem o tempo que todo mundo está em casa, porque cada um quer chegar bem no horário que a outra pessoa não está. Cada um quer chegar num momento em que não vai ser incomodado. É um momento que precisa de uma paz. Vivendo solitariamente em seus interesses. Então cada um só pensa em si mesmo, não pensa nos outros. A outra característica que eu falei é que normalmente na família caótica os filhos são negligenciados. Mais em paz, cuidam de suas próprias coisas, necessitam e como eles cuidam o tempo inteiro de suas coisas, não dão atenção nos seus filhos. Aos filhos existe uma negligência grande sobre os filhos. São aqueles pais que eles só souberam trazer os filhos para o mundo, mas não estão aptos para carregar ou se responsabilizar da vida desses filhos. E esses filhos crescem despercebidos dos pais, não se importam, os pais não se importam. E nem as ações que esses filhos vêm tomar, esses pais se importam porque eles estão nem aí. E normalmente quando criança esses filhos são substituídos, a presença dos pais são substituídos por uma babá,
são substituídos por televisão, por telas, né? Estamos em uma época onde as telas são muito vistas e normalmente esses filhos são substituídos, a presença dos pais é substituída por uma tela, pelos smartphones e assim sucessivamente. O tempo inteiro os pais estão a substituir as suas presenças por alguma outra coisa. Por muito tempo foi as babá e ainda hoje é, mas também algo que tem crescido bastante são as telas. As telas vêm crescido bastante a ocuparem o lugar dos pais. E um dos grandes problemas, esse já é um problema, e o que os pais dentro dessa perspectiva precisam entender? Precisam entender que o que torna pessoas maduras, adultos maduros, é o momento, desde criança, em que eles podem criar esses filhos a serem conscientes, a saberem tomar decisões, primeiro a trazer individualidade para essas pessoas, ao mesmo tempo que trazem individualidade, também sabem trazer a senso de comunidade, sabem trazer senso de pertencimento, sabem trazer momentos legais para essas pessoas. Na família caótica também, os filhos começam a serem deixados em segundo ou terceiro plano. Os amigos e conhecidos são muito mais valorizados. Uma das características é essa, em que os filhos não são tão importantes quanto os amigos. Os amigos, quando chegam em casa, normalmente têm os melhores lugares do que os filhos. Os filhos sempre estão em terceiro lugar e nunca em primeiro. E que deveria ser o contrário. Se uma família, um amigo vem para casa, esse amigo precisa entender que nessa casa moram pessoas. E se moram pessoas, até os filhos, as crianças dessa casa são tão importantes quanto. Os pais é que precisam saber comunicar isso. A importância de seus filhos, saberem dar os melhores lugares para seus filhos. E não negligenciar eles a ponto de eles mandarem irem para o quarto, eles mandar fazer qualquer coisa do que estar no meio também da convivência e ter o sentimento de pertencimento. E quando se tem não se tem um senso de pertencimento, acontece a rejeição. Os filhos negligenciados normalmente se sentem rejeitados. Existe uma diferença, né, muito pequena em negligenciar e rejeitar, mas elas acontecem normalmente andam junto. E o grande problema também dentro da família caótica, eu falei sobre a falta de comunicação. Não existe uma comunicação saudável dentro da família caótica. Não conseguem se entender os problemas, ninguém expõe os seus pontos de vista, todo mundo está certo, todo mundo nunca quer ouvir a opinião do outro, a comunicação é bloqueada, porque o tempo inteiro estão discutindo, estão gritando um com o outro. Os membros dessa família preferem não falar, preferem não se comunicar para não dar problema. Então não se resolve os problemas que cada um fica calado. O distanciamento emocional gera apatia, frieza, ausência de compartilhamento e incompreensão. Então isso gera sobre essas pessoas o ambiente e através disso gera um ambiente de desconfiança. Os membros da família não confiam uns aos outros. A intimidade e confiança não são coexistentes. Um não acontece sem o outro. Então para existir confiança, precisa existir intimidade. Não tem como existir confiança se a pessoa não é íntima. Ou para ser íntimo e precisa de confiança ao mesmo tempo. Então, tanto confiança e intimidade, elas precisam andar junto. Alguém só se torna íntimo se confia, e você, quando confia, alguém se torna íntimo dessa pessoa. E para existir isso, é necessário cultivar, é um exercício diário, é uma escolha diária
cada um tem que se fazer. A falta de interesse e solidariedade não apenas gera afastamento. Então não existe solidariedade nessa família. E essa falta de solidariedade gera um afastamento a todos. Todos se afastam um ao outro. Cria um clima de desconfiança o tempo inteiro. Porque os filhos nunca sabem o que, é que os pais vão falar. Ou o que, é que os pais agora vão qual será a próxima regra que os pais vão colocar. E se aquilo que eles estão fazendo, os pais concordam ou não, porque não existe uma comunicação clara, não existem regras claras. Como não existem regras claras, qualquer coisa serve ou qualquer coisa não serve. Essa é uma das características muito comuns na família caótica. Não existe regras claras de como proceder dentro dessa casa, dentro dessa família. Quais são as regras, quais são os princípios, como nós, enquanto família, vivemos aqui. Por não existir essas regras e princípios claros, os filhos nunca se sentem à vontade em fazer alguma coisa porque eles não sabem se os pais concordam com aquilo. E quando eles fazem, às vezes eles fazem por ele mesmo, mesmo se o pai não vai concordar, porque nunca concordam com nada, porque não existe lei. Então, o tempo inteiro existe uma desconfiança de uma esposa que não sabe o que fazer ou que desconfia do marido, porque ela nunca sabe onde esse marido está, de um marido que nunca se comunica com a esposa, como nunca se comunica, não existe uma comunicação entre eles e assim sucessivamente. Quando esses filhos, quando esses filhos crescem, ao mesmo tempo eles vão reproduzir, na maioria das vezes, vão reproduzir o tipo de família que eles vieram. Então, família não é só o momento que você está vivendo, mas é preparar os filhos para algo melhor, porque normalmente nós como humanos andamos por dois polos, ou nós vivemos por reprodução, ou nós repelimos aquilo que aprendemos dentro da nossa família. Quando eu reproduzo, se eu vivi dentro de uma família caótica, vivi padrões caóticos, vivi dentro de um caos, a probabilidade é reproduzir esse caos porque é o que eu sei, é o que eu tenho de aprendizado. Ou eu desperto e falo assim, eu não quero isso para mim. Como eu não quero isso para mim, eu vou para um outro polo. Eu repelo aquele estilo, aquele padrão, só que eu também vou para um desequilíbrio. Vou para uma coisa que não é equilíbrio. Então, existe uma responsabilidade muito grande por parte dos pais ao criarem seus filhos. E um outro problema que acontece muito na família caótica é que os problemas e conflitos são ignorados. Não se fala sobre os problemas e conflitos que está acontecendo naquele lugar. A forma clássica de resolver é não falar sobre os problemas. Então, na família caótica, uma das maneiras muito, muito claras de resolver os problemas é não falar sobre os problemas. Então, esse é um grande problema, porque quando não se fala, vai se tapando as coisas, vão se tampando. Em algum momento vai explodir, alguém vai explodir, porque vai estar cheio de tanta coisa que guardou por muito tempo e agora vai precisar colocar fora. E nesse momento, quando a pessoa vem e explode, porque por muito tempo aguentou e já não aguenta mais, aí as coisas desandam. Aí as coisas deixam de ser aquilo que se espera. Então, algumas coisas podem resolver sem precisar se falar. Existem certos problemas que sim, você prefere não falar, tomar um outro caminho, mas outros, a maioria dos problemas, o meio viável é falar sobre eles. Não é esconder sobre aquilo, mas falar sobre o problema. Por mais difícil que pode vir a ser, por mais dor que pode causar, mas a melhor maneira de alcançar cura sobre as coisas é falar sobre o problema. O principal caminho para resolver as frustrações dentro de uma casa e das famílias é compartilhar sobre o que está acontecendo.
Mesmo quando eu não concordo, ainda se eu compartilho, mesmo que aquilo vai doer, ainda se eu falo. Eu não queria dar não para o meu filho, mas eu tenho que dar não. Eu não queria ter que falar sobre esse assunto, mas eu preciso falar para ter uma harmonia dentro de casa. Esse deve ser o caminho das famílias. A linha de separação do silêncio, normalmente nessas famílias, vai ficando cada vez mais grossa, levando as famílias ao caos. Então, quando as pessoas não trazem seus problemas à tona, não falam, não tratam sobre os assuntos que está a trazer dor, que está a trazer desgaste, a probabilidade de ter um caos é bem grande, bem grande. A outra coisa é que na família caótica a correção é temperamental. O que é uma correção temperamental? As regras frequentemente mudam. Ou como não existem regras claras, então elas mudam o tempo inteiro. Uma hora os pais dizem que uma coisa é assim, a outra dizem que é daquele jeito. E essas regras vão mudar de acordo com o humor dos pais. Como os pais o tempo inteiro estão brigados, não existe comunicação, então a regra é colocada conforme a vontade ou bem-estar daquele pai naquele dia, ou mal-estar também. A disciplina pode ser tanto áspera e dura como também negligenciada. Então, se os pais estão bem, normalmente negligenciam colocar regras. E quando estão mal, aí existe uma disciplina muito áspera, existem regras muito rígidas. E esses filhos, eles crescem sem saber o que realmente querem. Eles crescem sem saber o que é que funciona nessa casa. Afinal de contas, o que eu tenho que fazer, porque um dia eu faço essa coisa, tá correto, outro dia já não tá correto. Quais são as coisas? O que é que funciona aqui? Não existem princípios que servem como referência para a disciplina. Depende apenas do estado do espírito dos pais. Isso aumenta ainda mais o nível de ansiedade no ambiente familiar, quando não existem regras claras. Aumenta aumenta quando não existem regras claras, aumenta uma ansiedade grande, porque os filhos nunca sabem que vai agradar os pais, nunca sabem que pode agradar os pais. Ah, de maneira sutil ou indireta, estão sempre persuadidos, amedrontados, comparados. Os pais fazem assim, os pais não se comunicam de maneira direta. O tempo inteiro a comunicação é por comparação, é por culpa, é trazer culpa para os filhos, é culpar os filhos por tudo e por nada, é ameaçar os filhos. Tudo isso como forma de estratégia e disciplina, mas uma disciplina que nunca funciona, uma disciplina que não funciona para essas pessoas. Esse tratamento pode cavar fundo para as crianças, gerando distorções, gerando distúrbios mentais, gerando muita coisa, não criando filhos fortes, mas criando filhos fracos, criando filhos já com vários distúrbios emocionais, porque os pais não estão preparados, os pais não se preparam o máximo possível ao lidar com as verdades dentro de uma família. As regras são mantidas quando agrada a eles. Aquilo que agradou os pais, então funcionou. Aquilo que não agradou, não funcionou. E outra característica é que normalmente na família caótica, o lar não é um lugar divertido nem seguro. Então, se é um ambiente onde as discussões, onde primeiro não existem regras, onde não existe comunicação, onde as regras mudam em qualquer momento, em qualquer hora, então se torna um lugar não divertido, se torna um lugar em que os filhos ah, não querem ficar, não querem estar, preferem estar na rua do que vir para casa. Chegar em casa é um momento em que todo mundo já está no seu canto, porque cada um no seu canto funciona melhor. Por quê? Porque os filhos recebem uma mensagem que eles não são importantes, que eles
não fazem nada de melhor. Então, por causa disso, o lugar de casa não é um lugar divertido. Sente algumas vezes culpado, eles se sentem culpados pelo que acontece na família e a única maneira é descarregar isso na rua. Os filhos algumas das vezes podem sentir culpa por tudo até que acontece, como se eles somente é que fossem culpados, porque os pais passam isso numa comunicação não assertiva. Ah, ah, ah. E por outra, se torna um lar marginalizante, um lar que se marginalizam os membros dessa família. Por quê? Porque os filhos sentem-se ignorados pelos pais. Os filhos são empurrados para fora, emocionalmente e socialmente. A maneira que se comunica de uma família, numa família, pode trazer os filhos para próximo ou pode afastar eles. Isso seja emocional, tanto emocionalmente como socialmente. São forçados a uma emancipação prematura. Criados sem acompanhamento, sem prestação de conta, eles tendem a marginalizar-se precocemente. Já que não têm atenção dos pais, eles mesmos tendem a marginalizar-se. Os filhos da família caótica tendem a criar uma aversão pelo princípio da autoridade. Então, eles normalmente não conseguem obedecer às autoridades. Filhos que vieram de famílias caóticas, como não receberam regras claras, normalmente esses filhos tendem também a reproduzir isso na rua. Não recebem ordens fora de casa facilmente, caminhando já para a marginalização. Por quê? Porque eles foram marginalizados em casa. Os filhos da família caótica também tendem a criar uma aversão pelo princípio da autoridade, não se encaixam em uma estrutura que demanda disciplina ou uma cadeia de comando. Ficam reféns, não conseguem optar regras. E pessoas assim não conseguem de alguma maneira serem bons funcionários, não conseguem serem bons funcionários porque é difícil seguir regras. Para você trabalhar em qualquer lugar existem regras e princípios que normalmente as empresas sempre têm regras, têm valores que o funcionário precisa seguir. Se esses filhos não aprendem isso desde cedo, desde o básico, normalmente eles não vão conseguir permanecer. Por quê? Porque na família normalmente eles aprenderam a não expressar os sentimentos, eles aprenderam que ninguém é confiável, não se espera apoio de ninguém, eles aprenderam que não se fala sobre os problemas da família, não se fala sobre o problema. E como não se fala sobre o problema, como eu vou confiar numa outra pessoa? Eles aprenderam que não se expressa os seus pensamentos, vire-se sozinho e confiar em outras pessoas, seja em chefe, seja quem for, é muito difícil para essas pessoas. A projeção de futuro para esses filhos é muito interrogada. Está muito condicionado. Os filhos adultos da família caótica podem se tornar adultos delinquentes. Um dos grandes caminhos de famílias, dos filhos que vieram de uma família caótica, nem sempre, mas a probabilidade é bem maior deles se tornarem delinquentes. Deles sempre deixarem o lar cedo, né? Outra característica é que esses filhos nunca crescem sempre com os pais, é deixar o lar cedo com um desgosto generalizado pela família, pelos pais, um desgosto generalizado pelos pais. Normalmente perdem interesse pelos pais, podendo desenvolver uma forte amargura por eles. Então os filhos, como os pais foram tão descuidados, esses filhos acabam odiando bastante esses pais. Alguns buscam uma forma de deixar o ambiente familiar mais cedo possível. Então a vontade de muitos filhos é sair o mais cedo possível da casa dos pais para ele mesmo cuidar da sua vida, deixar de ouvir ou deixar de fazer parte de um grupo doentio, de um ambiente não agradável, não divertido. Ao invés de seguirem os estudos, como eles têm que se virar muito cedo, serem independentes muito cedo, cuidar das suas vidas, normalmente esses filhos não chegam a estudar. O rapaz começa a trabalhar cedo, e às vezes a menina, que também quer sair cedo na casa dos pais, às vezes vai ter que se engravidar cedo, porque ela quer casar.
como ela quer casar, ela se entrega para o primeiro homem que aparecer. Então, essas foram algumas consequências, algumas características, né, que vão mostrar como uma família caótica chega a proceder, como as famílias que têm criado filhos de maneiras não apropriadas, não assertivas. Enquanto pais não se preocuparam realmente como criar filhos de maneira mais assertiva, a gente vai estar criando uma sociedade totalmente desregrada, uma sociedade totalmente uma sociedade em que não existem regras, onde só existe o meu umbigo, onde só existe o meu ego, eu faço o que quiser, do jeito que eu quiser. Por quê? Porque eu não aprendi em casa a ter limites, a ter regra, a saber que eu posso confiar em outra pessoa, a saber que eu posso confiar nas pessoas ao meu redor. Como a pessoa não teve isso dentro de sua casa, a probabilidade é reproduzir isso na rua ou repelir. Quando repele, essa pessoa se torna qualquer outra pessoa, não igual aos pais, mas muito motivado pelo que os pais fizeram para ele. Para toda a raiva que ele tem dos seus pais, ele vai se tornar uma outra pessoa, mas ainda assim, o que vai determinar essa outra pessoa é os pais. Então é isso. Eu quero agradecer a todos que participaram dessa live mais um dia. Eu vou estar falando mais isso de uma maneira muito mais acadêmica para aqueles que entrarem no grupo do WhatsApp. Você que tem interesse em começar a estudar mais sobre isso, criação de filhos, você que tem interesse em entender mais quais os caminhos para a criação de filhos, me chama no direct que eu te mando o link do grupo onde vamos estar marcar os melhores dias para conversar mais de uma maneira pelo Zoom, onde será muito mais acadêmica. Quero agradecer a todos que participaram, muito obrigado. E a gente se vê amanhã, que a gente amanhã vai falar sobre a família de regras. E a gente vai também abordar as características do que é uma família de regra. Então eu te espero amanhã e tenha uma boa noite.